Olá, meu nome é Soraya Begail de Lima, atualmente eu estou no terceiro ano do curso de Medicina da UEPG e hoje eu vou abordar o tema limpeza e desinfecção de superfícies próximas ao paciente. Porém, primeiramente eu gostaria de agradecer a minha orientadora e professora Maria da Guimar da Rocha Gaspar e também a Fundação Araucária que financiou esse projeto por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Então, para começar, eu gostaria de fornecer o contexto atual do porquê que a limpeza e desinfecção de superfícies vem se provando tão importante hoje em dia. Então, em 2021, segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, foram registrados 35.360 casos de infecções relacionadas à assistência em saúde, que são as vírus. Isso indicou um aumento de 7.329 casos em relação a somente 2 anos antes, 2019, quando tinham sido registrados 28.031 casos. Tal fato decorreu da exacerbação das fragilidades dos sistemas de saúde, ocasionada pela pandemia de Covid-19, tais como a superlotação de leitos, o uso massivo de ventilação mecânica e outros dispositivos invasivos, além do tratamento com antimicrobianos, sendo que tudo isso favoreceu a propagação das vírus. Em 2022, diante da regressão da pandemia, houve uma breve redução no número de IRAs no estado. No entanto, notou-se um aumento da prevalência de espécies resistentes a várias classes de antimicrobianos, tais como a Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos, bem como outras espécies de gram-negativas que carregam a mesma mutação. E a disseminação de genes de resistência torna-se preocupante à medida que há um aumento de isolados e classes de micro-organismos que os possuem, em contraste com opções cada vez mais escassas de medicamentos para combatê-los. Um exemplo disso são as bactérias produtoras de NTM, que foram tema de outro material didático produzido por nós. Nesse sentido, diante da insegurança gerada pela falta de opções medicamentosas no mercado, as ações de prevenção e de rastreio devem ser priorizadas para o combate às vírus. Sabe-se que equipamentos como máquinas, aparelhos, instrumentos e superfícies são reservatórios importantes de micro-organismos em ambientes de assistência à saúde. Diante disso, a limpeza e a desinfecção de superfícies foi apontada como uma das principais formas de mitigar a contaminação de profissionais de saúde e dos usuários de serviços, reduzindo a incidência de vírus. Agora eu vou apresentar alguns conceitos importantes em relação à limpeza e desinfecção de superfícies. Para começar, a limpeza consiste na remoção de sujidades depositadas nas superfícies inanimadas, utilizando-se meios mecânicos, como a fricção, meios físicos, como a temperatura, ou químicos, que são esfomeantes, em um determinado período de tempo. O importante é a remoção mecânica da sujidade e não simplesmente a passagem de panos úmidos, que eles acabam apenas espalhando o que já está sujo. O uso de desinfetantes limita-se à presença de matéria orgânica, utilizando-se o tratamento de superfície estabelecido pelo Centro de Controle de Infecções Hospitalares. Então agora eu vou falar o que são superfícies próximas ao paciente, Por que higienizá-las? Bom, as superfícies próximas ao paciente são aquelas dentro da área conhecida como unidade do paciente. Ela consiste no espaço físico e também no mobiliário necessário para sua acomodação durante toda a internação. E engloba cama hospitalar com colchão, mesa de refeição, mesa de cabeceira, suporte de soro, escadinha, cadeira, poltrona, painel com fonte de oxigênio, ar comprimido, campainha, ponto de vácuo e também a luz de cabeceira. É relevante lembrar de locais como posto de enfermagem, banheiros, elevador e corredores, embora mais distantes do paciente, também podem ser definidos como locais de alto contato, devendo ser higienizados frequentemente. Todos esses locais são considerados áreas semicríticas e por isso devem receber atenção durante os processos de limpeza. Agora eu vou falar sobre os tipos de limpeza. Os processos de limpeza de superfícies em serviços de saúde envolvem a limpeza concorrente, que é a limpeza diária, e também a limpeza terminal. Na limpeza concorrente estão incluídas a limpeza de todas as superfícies horizontais, de mobiliários, equipamentos, portas e maçanetas,
parapeitos e janelas e a limpeza do piso e instalações sanitárias. A limpeza da unidade de internação do paciente deve receber especial atenção e ser feita diariamente, ou sempre que necessária e antecedendo a limpeza concorrente de pisos. Aqui eu trouxe uma tabela que é fornecida pela Anvisa em seu Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies, que aponta que a limpeza de áreas semicríticas deve ser feita idealmente 2 vezes por dia. Então, no mínimo, ela deve ser realizada 1 vez por dia e, no mundo ideal, ela seria realizada 2 vezes por dia. E o data e o horário são pré-estabelecidos e sempre que necessário. Já a limpeza terminal, ela se trata de uma limpeza mais complexa, então ela vai incluir todas as superfícies, horizontais e verticais, internas e externas, e ela é realizada na unidade do paciente após alta hospitalar, transferências, óbitos ou nas internações de longa duração quando ela vai ser programada. Em áreas semicríticas, que é o caso da unidade do paciente, né, dos locais próximos ao paciente, o prazo máximo para ser realizada é em 30 dias. Então, aqui também uma tabela fornecida pelo mesmo manual, que traz que a frequência de limpeza terminal programada das áreas semicríticas, ela idealmente seria feita de forma quinzenal. Porém, a gente sabe que em muitos serviços essa não é a realidade, então, no mínimo, a cada 30 dias, né, ela deve ser programada para acontecer. Então, agora eu vou abordar como são realizados esses procedimentos de limpeza numa situação em que não há matéria orgânica e uma situação em que há matéria orgânica. Então, para ilustrar isso, eu trouxe esses esquemas que também são fornecidos pelo Manual de Limpeza e Desinfecção da Anvisa. E esse esquema ele apresenta como é feita a limpeza de superfícies sem a presença de matéria orgânica. Então, você vai começar removendo o excesso de pó com água, por meio da varredura ou da retirada do pó. Em seguida, você vai ensaboar a superfície com sabão ou detergente. Depois, você vai enxaguar a superfície com água e, por fim, seca cuidadosamente. Já quando a superfície tem a presença de matéria orgânica, primeiro você vai remover a matéria orgânica com papel absorvente em pequena quantidade ou uma pá, se for em grande quantidade. Em seguida, você vai remover o excesso do pó com água, por meio da varredura ou da retirada do pó. Depois, você vai ensaboar a superfície com sabão ou detergente, enxaguar a superfície e seca cuidadosamente. Depois disso, você vai ter 2 caminhos. Se for piso ou parede, você vai aplicar o desinfetante apropriado. E se for mobiliário, você vai aplicar álcool 70 de forma unidirecional por 3 vezes consecutivas com outro desinfetante fornecido pelo Centro de Controle de Infecções Hospitalares. Bom, agora eu vou abordar a importância do processo de limpeza e desinfecção de superfícies e também vou trazer alguns resultados práticos que já foram obtidos por meio da implementação desse processo. Então, a implantação de ações em limpeza e desinfecção de superfícies tem sido alvo de diversos estudos que já documentaram a sua eficácia. A limpeza aprimorada de superfícies com alto número de toques por dia, nas quais se enquadram também as superfícies próximas ao paciente, porque a gente sabe que ali são regiões que o paciente fica tocando o dia inteiro e também os profissionais, né? Foi capaz de reduzir em 31,2% a ocorrência de infecções por Staphylococcus aureus, que é um micro-organismo de grande importância no meio da saúde. Apesar desse fato, verifica-se ainda certo descaso por parte dos profissionais da área para com os protocolos de higiene dos ambientes, prejudicando tais processos. A partir disso, ressalta-se a necessidade de estabelecer a continuidade da educação em saúde dos profissionais, a fim de que a técnica executada por eles durante os procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies próximas aos pacientes seja correta e também realizada na frequência adequada. Então, quem são os responsáveis pela limpeza? O Decreto número 94.405 de 1987, que regulamenta a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, em seu artigo 8º, inciso 2, reafirma que cabe ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, a prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões. E o mesmo inciso reafirma que cabe da mesma forma ao enfermeiro a participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem.
Em alguns serviços de saúde, a equipe de enfermagem é responsável pela limpeza e desinfecção de determinados equipamentos, tais como respiradores, monitores, incubadoras e dentre outros. Outras instituições conferem essa atribuição ao profissional de limpeza e desinfecção de superfícies, tornando assim imprescindível a capacitação específica desse profissional para essas atividades. Por isso, esteja sempre atento e comunique à equipe do Centro de Controle de Infecções Hospitalares do seu hospital quaisquer dúvidas acerca de suas atribuições e também da rotina de limpeza do seu serviço. Muito obrigada pela sua atenção.